seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta aula que vai te introduzir à psicologia jurídica. Desde os seus primórdios, faremos um breve resgate histórico para você entender como é que a psicologia jurídica nasceu e se consolidou ao longo dos anos. Bom, primeiramente, saiba você que a psicologia, esse namoro entre psicologia e direito, começou justamente por meio da análise criminológica. Sim, os juristas da época, né, precisaram do conhecimento psicológico para entender por que é que uma pessoa comete um delito, como é que a gente pode avaliar a validade de um testemunho judicial, né, como que as provas podem ser analisadas sob o viés psicológico, pelo aspecto de quem cometeu o crime, de quem o testemunhou. Então, o namoro entre psicologia e direito é antigo e começou com essa relação, tá bem? Então, primeiramente, a gente precisa entender como é que se deram os primeiros estudos do crime e de suas motivações. Então, a gente tem uma história da criminologia, do direito penal clássico, positivista, ligado a uma escola italiana, tá? Um dos nomes mais famosos aqui que nos interessa, né, nesse recorte que estamos fazendo aqui do direito penal, é Cesare Lombroso. Cesare Lombroso foi, então, um primeiro analista que estudou uma pseudociência, tá? Que tem o nome também de frenologia, tá? Que é o estudo de características anatômicas ligada à propensão para cometimento ou não de crime. Então, veja você, Cesare Lombroso, lá nos idos e vindos de 1800 e bolinha, né? Esse nome ele é amplamente conhecido, é uma referência histórica do direito penal, justamente porque ele é considerado o pai da criminologia positivista, tá bem? Ele propôs a ideia de que a delinquência era uma característica inata. Então, para Lombroso, as pessoas nasciam propensas a cometer crimes ou não, né? Então, ou você herda essa característica a nascer, igual olhos verdes, ou você herda os olhos verdes, ou você não tem, né? Então, Lombroso é um pensador inatista, né? Ele acreditava, portanto, que os criminosos eram natos, que tinham traços físicos e biológicos que diferenciavam as pessoas que cometiam crime das pessoas que não cometiam. Ele propôs até medição craniana, né? Para verificar essas características anatômicas. Ele fez estudos com alguns criminosos da época para desenvolver essa tese completamente furada. Hoje em dia a gente sabe que isso é a maior balela. Né? Mas na época os estudos foram muito revolucionários, né? A frenologia foi considerada uma ciência e essa vertente de pensamento, ela perdurou durante alguns anos, algumas décadas, né? Ele conduziu estudos que envolviam medições cranianas, análise de características físicas de prisioneiros, na tentativa de encontrar correlações, então, entre características anatômicas e propensão ao crime. Mais tarde, né, na considerada evolução da criminologia positivista, a gente tem outro italiano, Raffaele Garofalo. Então, Garofalo, ele fez uma transição entre essa perspectiva estritamente biológica para uma perspectiva um pouco mais sociológica. Então, Garofalo, ele não descartou aquilo que propôs Lombroso num primeiro momento, mas não só, ele foi um pouco além, né? Então, ele disse, não, existem características biológicas que podem predispor um sujeito ao crime, mas não só. Raffaele, então, Garofalo desempenhou um papel fundamental na transição da criminologia estritamente biológica para uma perspectiva mais ampla, porque ele considerou que o crime não era apenas uma questão de predisposição genética, né? Na época não se falava em genética, se falava em biologia, mas também estava relacionado a fatores sociais e culturais. Oh, que surpresa, né? Hoje em dia a gente sabe, né? O quanto que nós, sujeitos, somos seres biopsicossociais, mas na época não se tinha essa noção, né? Então, Garofalo enfatizou a importância do ambiente social na compreensão do criminoso. Contribuiu à criminologia e ajudou a estabelecer a base de uma abordagem mais holística, mais integral, para compreender por que é que uma pessoa acabava cometendo crimes, tá?
Num terceiro momento histórico do direito penal, criminologia positivista, a gente tem os estudos de Enrico Ferri, né, que vai ter uma abordagem mais sociológica, expandindo as ideias de Garofalo e desenvolvendo uma criminologia mais completa, né, partindo do pressuposto de que o comportamento criminoso estava, sim, intrinsecamente relacionado ao ambiente social e econômico que os indivíduos se inserem, né? Ninguém nasce criminoso, essa é a verdade, né? Ninguém nasce bom ou ruim, né? As pessoas são frutos muito do seu meio, das suas experiências. É claro que há uma autonomia na tomada de decisões, né? E aí, obviamente, a gente entraria numa discussão aqui que não vem ao caso, mas Ferri, ele percebeu a importância de se considerar fatores psicossociais, mais sociais à época, né? Essa parte psicossocial, na verdade, evoluiu mais tarde, né? Mas Enrico Ferri, então, teve a sua contribuição nessa expansão do conhecimento criminológico, né? Ele defendia que a aplicação da lei e o sistema de justiça criminal deveriam ser orientados por uma reabilitação e por uma prevenção do crime, muito além do que se tinha naquela época de abordagens meramente punitivistas. Detalhe, séculos se passaram e nós continuamos abordando o crime sob uma perspectiva punitivista. Infelizmente, no Brasil e no mundo, né? As sociedades modernas ainda enclausuram pessoas que cometem crimes numa tentativa de exterminar o comportamento criminoso da sociedade, o que a gente já tem provas de que não funciona, né? Não que as pessoas que cometem crimes não devam ser punidas, mas já está comprovado que o sistema penal tradicional não funciona como meio de reabilitação de pessoas ou de prevenção de cometimento de crimes, né? Nós ainda precisamos avançar e muito nesse sentido, infelizmente. Então, aqui no esquema para você, esse breve histórico de 3 fases da escola penal positivista. Começando com Lombroso, então, que trouxe essa ideia estritamente biológica sob análise do crime, né? Então, para Lombroso, o criminoso era alguém que nascia propenso a cometer crimes e ele fez estudo do crânio, do tamanho do crânio e de outras características anatômicas para justificar a sua pseudociência, né? Depois tivemos uma fase mais jurídica de Garofalo, que inseriu fatores sociológicos na análise de criminosos e de motivos pelos quais eles cometiam crimes, e por fim, uma abordagem mais sociológica, né, com Henri Ferri, que propôs aí que o comportamento criminoso estaria intrinsecamente ligado ao ambiente social e econômico da pessoa que o comete, né? Pois bem, e como é que então vai se estreitando essa relação entre psicologia e direito, entre análise do comportamento e direito? Nos idos de 1868, na França, foram iniciados estudos sobre o comportamento de pessoas que cometiam crimes graves, né? O que são crimes graves? Crimes que atentam contra a vida, né? Basicamente homicídios, né? Matar pessoas. À época, estupro e violência sexual sequer era considerado um crime, assim, sempre foi crime, né, mas não era alguma coisa considerada grave, né. Então, crimes dolosos contra a vida, basicamente, tá? Então, os estudos iniciaram nesse sentido e a psicologia jurídica emerge, então, nesse contexto, por meio de perícias voltadas à fidedignidade do depoimento de testemunhas. Então, à época, os crimes contra a vida, crime dolosos contra a vida, eram cometidos e aí havia, eventualmente, testemunhas, né, oculares de crimes, crianças ou jovens adultos, e começou-se a questionar a fidedignidade de usar esses depoimentos testemunhais para a condenação do suposto criminoso, né? Então, os primeiros estudos criminológicos desse namoro inicial entre psicologia e direito tiveram lugar na França por meio de uma análise envolvendo crianças que seriam ouvidas enquanto testemunhas de crimes. E levantou-se o questionamento sobre: será que crianças são capazes, será que a gente pode considerar
um relato de uma criança para condenar uma pessoa, né? Uma reflexão coerente à época, uma época de poucas coerências, vamos dizer assim, né? Então, os estudos da época, eles focaram muito, então nesse embrião da psicologia jurídica, a gente tem um direcionamento focado à criminologia e à psicologia do testemunho, que buscou compreender, então, se era viável a gente considerar o testemunho de pessoas, de crianças especificamente, nesse recorte francês, no julgamento de pessoas. Os estudos deram conta de tentar explicar como o sujeito percebeu o acontecido, como é que a memória conservou essa visualização de uma cena de crime, que sempre é traumática, né? Então, que a memória poderia distorcer, né? Como é que como é que somos capazes de evocar essas memórias, como é que nós podemos expressá-la, e se isso é possível, né? Então, esses foram os primeiros estudos à época. Certo? Então a gente tem que a psicologia jurídica no seu embrião, ela se fortaleceu basicamente por meio dessa análise criminológica e testemunhal, por meio da aplicação de testes, de psicodiagnóstico e do desenvolvimento de estudos de funcionamentos dos interrogatórios, dos delitos, das falsas testemunhas e de falsas memórias. Então, uma série de estudos, testes, estratégias psicodiagnósticas se desenvolveram na tentativa de validar esse contexto judicial na análise de crimes. Importante você perceber, então, que é daí que surge a psicologia jurídica. As primeiras relações, então, entre psicologia e direito estiveram focadas nesses aspectos criminológicos do comportamento humano, o que acabou contribuindo com uma segregação que era característica da época. Vamos lembrar que a gente está falando de uma época extremamente higienista, a gente está falando da época dos manicômios, né, das instituições de exclusão, e desse momento histórico em que tudo que era considerado fora da norma, fora do padrão social aceitável, era absolutamente extirpado da sociedade de uma maneira bastante violenta e segregatória, tá bem? Então estamos falando de um contexto em que a psicologia contribuiu muito para essa segregação, né? Sendo utilizada para dizer fulano é normal, fulano é anormal, né? Fulano é doente mental, no termo da época, né? Fulano é louco. E aí tem a figura do louco infrator, né? Então, o cometimento de crimes muito intrinsecamente relacionado à loucura. E aí a gente tem os manicômios judiciais, instituições absolutamente... o inferno na Terra, né? Vamos dizer assim, os locais onde aconteceram as maiores atrocidades humanas, não é mesmo? Foucault falou muito sobre isso, né? Das prisões sendo utilizadas enquanto instituições de exclusão, né? O poder, o biopoder sendo usado como na disciplina de corpos, né? Para usar um termo aqui Foucaultiano. Então, nesse movimento de exclusão social das pessoas que cometiam crimes que eram consideradas anormais. Então, a gente vê uma congruência da época, né? Entre os estudos, entre o viés do estudo psicológico que se desenvolveu e o modo como as coisas funcionavam naquele momento, tá bem? Esses são os dados históricos. E, posteriormente, né, a psicologia ela também vai exercer um papel relevante na passagem desse direito penal clássico positivista do direito penal clássico, onde se investigavam fatos, para esse direito penal positivista do qual falamos, né? Então, se num primeiro momento da história do direito penal só se investigava o fato em si, o direito penal positivista passou a investigar a pessoa que cometia o delito. E é aí que entrou a psicologia, tá? E os estudos psicológicos da época. Bastante mais tarde, em 1945, a gente tem um outro marco, que é o Manual de Psicologia Jurídica de Mira e Lopes, né? Um manual referendado até hoje, considerado um clássico aí da psicologia jurídica, que exerceu um papel importante porque levantou uma discussão sobre o papel da psicologia na análise do comportamento humano. Então, esse livro foi uma bibliografia referendada dentro do Brasil, inclusive, durante muitos e muitos anos no desenvolvimento da psicologia jurídica nacional, né? E por falar em terras tupiniquins,
A psicologia jurídica aqui no nosso território se desenvolveu no século XX, por volta da década de 50, justamente com o advento desse manual de psicologia jurídica de Miri Lopes, né? Consolidou-se de forma lenta e informal aqui, né? Muito seguindo essa linha tradicional, clássica, de outros lugares do mundo, né? Então teve esse viés positivista, teve esse viés psicodiagnóstico, de análise do comportamento humano e da propensão ao cometimento de crimes, e foi se consolidando dessa forma, né? Aplicação de testes psicológicos, etc, né? Em 1984, ano que talvez você não era nem nascida, nem nascido, né? Eu nasci em 85, tá? Então ali por volta, né? Um bebê, naquela época ali, né? Ontem, há pouco tempo, há uns 10 aninhos atrás, né? Houve a promulgação da Lei de Execução Penal no Brasil, a chamada LEP. A LEP, ela foi um marco nacional muito importante, ela é pré-constituinte, né? Ela é de 85 e a nossa Constituição Federal é de 88, mas a LEP, ela já trouxe um movimento com uma pegada mais humanitária para o direito penal brasileiro, tá? Não que ela seja fantástica e maravilhosa, né? Não que ela tenha sido, não foi, de fato, né? Ainda corroborou com muitas práticas de exclusão social, porém, ela foi a primeira lei a prever que, por exemplo, o preso precisava ter um tratamento humanitário. Né, ele precisava ser tratado com dignidade. Precisa ouvir uma lei de execução penal de 84 para nos dizer isso, tá? Acredite você, né? Muitas atrocidades. Se hoje a gente tem um cenário ainda de direitos humanos questionáveis em muitos ambientes sociais, né? Você imagina lá nos idos dos anos 80, né? Então a LEP veio para regulamentar algumas coisas, né? Inclusive ela veio dizer que o psicólogo é um profissional que precisa estar inserido no ambiente penal, tá bem? Então a LEP, ela, antes da LEP, o psi era apenas requisitado para realizar perícias, mas a partir da LEP ele passou a fazer parte de uma comissão dedicada a avaliar situação prisional de apenados. Então, nesse sentido, ela foi muito relevante, tá? O artigo 7º da LEP, então, para você saber, traz isso literalmente, tá? Diz lá, a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento penal, tá? Será presidida por diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Então, todas as instituições penais que tinham presos em situação de privação de liberdade deveriam ter uma comissão que iria avaliar, né, uma comissão composta de psicólogo, psiquiatra e assistente social, que iria avaliar as condições penais do preso, tá? A LEP previu também uma outra coisa extremamente polêmica até o dia de hoje, então de 84 até hoje se discute a mesma coisa, que é o tal do exame criminológico, tá? Então a LEP instituiu essa comissão e disse que os trabalhos dessa comissão deveriam ser desenvolvidos, incluindo o polêmico exame criminológico, tá? A gente vai falar em aula própria sobre o exame criminológico para abordar um pouquinho melhor essa polêmica, mas só para você entender. Basicamente, o que a LEP tentou introduzir foi uma ideia de que deveria haver um exame psicológico feito, obviamente, por um psicólogo dentro dessa comissão técnica proposta pela LEP, e esse exame deveria prever se aquela pessoa, aquele sujeito que tinha cometido um crime, ele tinha propensão de voltar a cometer outros crimes. Então, veja, na prática, o exame criminológico, ele tem uma finalidade quase de antever se um sujeito vai continuar cometendo delitos. Essa é a crítica do Conselho Federal. Como é que podemos nós diagnosticar e atestar que um sujeito irá ou não
continuar a cometer crimes. É nesse sentido a crítica do Conselho Federal, tá? Então, esse exame criminológico foi alvo, desde o seu surgimento ali em 84, de críticas e questionamentos do Conselho Federal, que compreendeu que não poderia contribuir com a perpetuação de algumas práticas excludentes. Então, de acordo com o Conselho Federal, até hoje, tá? Até hoje, isso é tema polêmico. O Conselho Federal chegou a editar algumas regulamentações, algumas resoluções, dizendo que o psicólogo não deveria fazer o exame criminológico. Só que o exame está previsto na lei. E a lei, ela é mais forte que uma resolução. Não pode o Conselho Federal editar uma resolução que contraria a lei. Isso é ilegal no nosso ordenamento jurídico, né? Então, mas mesmo assim, o Conselho Federal editou resoluções que foram revogadas por força de lei, e a briga é infindável, tá? Tem vertentes que defendem que sim, que o psicólogo ele tem esse papel de falar sobre os transtornos mentais, ele é o profissional mais capacitado que existe dentro de universo de profissionais para justamente dizer sobre a saúde mental de um detento, e tem a outra vertente que diz que não, que esse exame contribui com práticas excludentes. Então, seja você ou não a favor do exame criminológico, saiba que este é o posicionamento do Conselho Federal, tá bem? A gente vai falar em aula própria sobre o exame criminológico, mas é importante que você conheça desde logo esse tema polêmico, tá bem? Encerramos por aqui essa aula que se propôs a introduzir a psicologia jurídica para você. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima!